Então, nós te saudamos, o Deus da paz, o Deus do amor e o Deus da consolação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É com imensa alegria, eu, Líria, minha irmã Lúcia, nós somos leigas carmelitas do Grupo São João da Cruz, da Paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Paranavaí, Paraná. Nós acolhemos também os nossos irmãos sintonizados no programa Meditando a Palavra. Então, gostaria que você também, lá na sua casa, pudesse pegar a Bíblia para notar que hoje nós meditaremos o Evangelho do 11º domingo do tempo comum, narrado por Mateus. Está no capítulo 9, versículos 36 seguintes, capítulo 10, de 1 a 8. Então, já nos preparando para o primeiro passo da leitura orante, nós aqui e você que nos acompanha lá em sua casa, no lugar aonde você se encontra, vamos criar um ambiente externo que favoreça a nossa oração. Nós aqui organizamos o nosso ambiente externo, uma flor, Nossa Senhora, a cruz, uma vela. Na sua casa também, arrume esse ambiente externo que vai favorecer você, sua família, as pessoas que estão juntas, a entrar em sintonia com essa oração da palavra. Então, estamos sentadas, Você na sua casa também pode ir sentando e preparando o seu interior. Daí nós vamos nos distanciando dos ruídos para silenciar a mente e o nosso coração. Assim nós vamos preparando um lugar onde o Senhor possa habitar. Então agora com uma boa postura, O corpo e cabeça retos, entregue ao Senhor tudo o que vai acontecer na oração. A leitura da palavra, a meditação, a partilha. Vamos fazer, irmã Lúcia, algumas respirações profundas, porém silenciosa. Solte todas as preocupações desse dia para um encontro de intimidade com o Senhor. Sinta que tudo vai silenciando e vai se harmonizando. E agora, então, supliquemos a Jesus que envie sobre nós a presença do seu Santo Espírito para nos fortalecer, nos iluminar, nos consolar durante toda a leitura orante. Então, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos preparar, então, nesse momento para o Evangelho, e nós vamos ver que Jesus se mobiliza para diminuir o sofrimento daquelas pessoas que ele encontra. Então ele envia os discípulos sob seus cuidados para pregar a boa nova do reino e a sua doutrina. Ouçamos. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus,
e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora vamos para o segundo momento da nossa leitura orante. Então é o momento de ler atentamente o Evangelho que foi proclamado. Então procuremos estar atentos a tudo, ao cenário, às pessoas, o sentimento de Jesus, sua preocupação, como Jesus se comunicava com os seus discípulos e com a multidão, as recomendações que Jesus fez aos discípulos e o envio. Então, atentos ao que o Senhor, me diz, então nós vamos partilhar a palavra meditada. Então, sabe, Lúcia, eu ao ler e me preparar para esse momento, eu vi que aonde quer que Jesus fosse, a multidão se reunia com ele. E Jesus sentia uma grande compaixão desse povo que vinha até ele. E ele as via assim como ovelhas sem pastor, perdidas, desorientadas, expostas ao perigo, sofridas. E até Jesus ficava muito triste por elas serem até exploradas pelos pastores daquela época. Então, eu também estava aqui pensando, Líria? Há quanto tempo Jesus falou e se compadeceu das pessoas cansadas e abatidas. E hoje nós estamos, cansados, abatidos, também como ovelhas sem pastor. Pois é. Então, eu também, meditei assim, como que deve ter sido aquele olhar de Jesus para aquela multidão que o buscava e o seguia, E daí ele se refere a elas como um campo pronto para a colheita. Mas os trabalhadores, para fazerem essa colheita, ele diz que são poucos. Mas também o que ele está se referindo, que são poucos pastores comprometidos com a vida dessas ovelhas. É isso que Jesus estava se referindo, era o compromisso dos pastores com a vida das ovelhas. E poucos aqueles também que se colocam, e colocavam doando a sua vida em favor dessas ovelhas, doando o seu tempo, uma coisa sagrada na vida de cada um, para que as ovelhas também tivessem vida. Então, Líria, como você dizia aí do tempo, hoje a correria e ninguém tem tempo mais para nada. Hoje o que nós temos de mais caro é o tempo. Sim. E às vezes é difícil você parar, ter um tempo para olhar uma pessoa, para escutar uma pessoa. É essa nossa dificuldade. E nesse evangelho também me chamou a atenção quando Jesus fala assim, que envia os discípulos e com poder para curar, não é? E hoje eu vejo assim, que essa cura que a gente pode levar é o anúncio da palavra. E quem vai curar essa pessoa é o próprio Jesus, a hora que ela acolhe essa palavra no seu coração. Sim, eu também, ao meditar, eu fiquei vendo como Jesus, ele
reza com os apóstolos, né? E daí depois ele prepara esses discípulos, né? E depois ele os envia. E é a primeira vez que ele envia sozinhos, né? Porque ele sabe que são esses discípulos que vão dar continuidade na sua missão. Mas também me veio à mente, sabe, aquela passagem do bom samaritano, né? Então, onde que Jesus conta, né, que um homem descia de Jerusalém e via Jericó, e daí ele foi assaltado, machucado, né? Os assaltantes fizeram isso com ele. E daí Jesus, né, ele vai e ele falando com os mestres da lei o provocam, né, no sentido, mas Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então Jesus continua, né, contando essa história para eles, essa situação. E daí Jesus diz assim, olha, e daí esse homem está lá machucado, mas aí passou um sacerdote, ele viu, passou e foi adiante. Provavelmente esse sacerdote estava vindo das orações do templo e se dirigindo para Jericó. Também passou ali um levita, ele viu, passou e foi adiante, né? Mas depois Jesus coloca assim que ali também passou um samaritano, que também provavelmente vinha, tinha ido lá fazer suas orações e voltava. Ele viu e moveu-se de compaixão. Cuidou dele ali no local, né, passando óleo nas suas feridas, e depois colocou na montaria do seu cavalo e levou até a pensão e faz as recomendações de como ele deveria ser cuidado até ele retornar, né? Então Jesus, ele me fala bastante forte nessa situação a diferença de ver e de sentir compaixão. Então quando ele diz assim, é como que ele dissesse assim para mim, olha Lília, essa ovelha ignorada pelo pastor, ela fala assim, esse é o campo pronto para a colheita. É a mesma coisa que ele me dissesse assim, você compreende isso? Você compreende o que eu estou te dizendo? Né? É bem assim mesmo, né? E para mim o Senhor vem me falar nessa palavra de compaixão, logo no início, né? De amor. Ele me fala, me senti assim, do quanto sou amada por Deus, cuidada, quando Ele fala dessa compaixão. E Ele também, né, eu me senti que Ele se compadece não só das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, do meu cansaço do dia a dia, como de todas as pessoas também. E Ele, como pastor, conhece as suas ovelhas e Ele me conhece. Então, Ele se enche de misericórdia por mim e por todas as outras pessoas, se enche de misericórdia com a minha fraqueza, com a minha pequenez. Mas ainda me falou bem fundo também aqui, quando Ele fala dos pastores, né, da nossa igreja, do quanto precisamos de mais operários, quanto precisamos de pastores para conduzir, não é, o seu rebanho que Ele deixou aqui, sacerdotes, religiosos, religiosas e também leigos e leigas, como nós, né? Se coloca em missão, né? Sim, empenhados, né? Em proclamar o seu reino. E assim querendo que nós, né? Eu vejo aqui a atitude de Jesus assim, querendo a nossa participação na sua missão. Então eu senti assim que ao enviar os 12, Ele me envia também para anunciar o amor do Pai e anunciar o seu evangelho de amor e de compaixão. Pois é, então, né? Jesus, diante de toda aquela situação de abandono, de necessidades que existia, que continua existindo, né? Daquelas pobres ovelhas, Jesus ele se mobiliza, ele não fica estático. Né? Ele se mobiliza para diminuir esse sofrimento. E daí também fiz memória, né, das situações semelhantes que acontecem hoje na minha cidade. Né? Também me questionei muito sobre isso, sobre as vezes que eu passo, vejo e sigo. E isso daí, sabe, você tem me inquietado muito, né? E eu me pergunto, eu me inquieto, mas eu faço alguma coisa e eu consigo levar outras pessoas também a se inquietarem com essas situações?
né? Então, e aí eu vi que Jesus, ao enviar esses discípulos, né, pela primeira vez sozinho, ele deu poderes, né, e esses poderes ele continua dando ainda aos seus pastores e a todos nós, porque Jesus estava estendendo ali a sua missão por meio deles, e agora ele estende por onde? Através de nós, né? Então daí eu compreendi também que o leigo, quando ele está preparado, ele não pode se fazer de rogado, né, para sair em missão. Ele vai porque ele se alegra, né, de estar em missão, porque ele se alegra, porque Jesus confiou nele, né? Então Jesus confia em nós, na nossa missão de estar levando a palavra para as pessoas, né, com alegria. E muitas outras vezes que eu ouvi esse evangelho, né, eu ficava pensando, né, na minha missão e inquietava sempre com isso aqui, mas eu não tenho esse poder de curar as pessoas, de limpar os leprosos, não é? Isso eu me achava assim, que não era digna disso, né? Hoje aqui, né, eu vi que isso que Jesus falou é esse Jesus que está dentro do meu coração, esse Jesus que eu vejo, que rezo, e rezando o Evangelho eu vejo que é a palavra, a acolhida, e como você disse, levar também com as minhas atitudes, né, e ao proclamar esse Evangelho, levar outras pessoas a também terem essa consciência de missão, né? E hoje, qual que é a lepra hoje que a gente pode ajudar a limpar as pessoas, né? Qual que é ajudar a curar, né? As pessoas estão muito cansadas, sofridas, abatidas, né? E de repente é só me doar um pouco do meu tempo. Sim. E é para dentro de casa, às vezes, né, Líria? Dentro de Precisa casa, nem sair para fora, no trabalho. Que é muito importante, né? É a gente colocar esse nosso testemunho, né? Desse amor que nós recebemos e o amor que nós estamos dispostos também a doar, né? Por essas ovelhas, né? Então, nós vamos continuando e agora vamos para o terceiro momento da nossa leitura orante e Deus falou ao nosso coração. Então, agora é o momento onde que nós podemos expressar, né, o que o Evangelho nos faz dizer a Deus em forma de oração, né? E que brote do nosso coração, que foi tocado pela palavra meditada. Então, essa nossa oração, ela pode ser em forma de louvor, pode ser em forma de pedido, pode ser em forma de súplica, um pedido de perdão, em ação de graças, né? E assim nós vamos colocar a Jesus aquilo que o nosso coração se encheu, né? E em forma de oração, né? Então, Lúcia, sabe, assim, na minha oração eu pensei que me comove saber que Jesus, ao ver aquela multidão de sofredores, ele se desmancha de ternura por ela, por essa multidão, né? E Jesus sente que há muito a fazer, muito, mas também há muitos que querem seguir Jesus, mas há poucos que se dispõem a fazer alguma coisa pelos outros. E daí eu quero assim, né, dizer a Jesus que eu nem quero sentir compaixão pelos desamparados, pelas pessoas desamparadas nos seus direitos, da saúde, sobre os cuidados pessoais, sobre a vida, que eu não descanse, eu quero dizer para Jesus que Ele não me deixe descansar enquanto eu não fizer algo de concreto para diminuir a dor, diminuir o sofrimento dos meus irmãos, de modo assim, muito especial as crianças, as famílias, os idosos, né, que são assim as pontas fragilizadas, né? E eu peço, conduza-me, Senhor, no teu caminho, conduza-me e leva para levar a palavra com verdade, e onde há verdade, há justiça. Mas eu também digo para Jesus que eu não consigo fazer isso sozinha. Então, vem comigo, Senhor. Amém. Amém.
E eu, assim, refletindo tudo isso, né? Como Jesus ordenou, eu na minha oração eu também peço ao Pai que envie operários para a sua messe e que no seio das famílias e das comunidades desperte santas e abençoadas vocações e que esses vocacionados encontrem espaço e acolhida para vencerem todos os obstáculos e assim perseverarem em seu sim ao chamado de Jesus. Peço ainda ao Senhor para dar coragem a todos ao que o Senhor suscitar no coração uma vocação, seja ao sacerdócio, à vida religiosa e também dos leigos e leigas, a deixarem tudo para seguir o Senhor e servir o Senhor através do irmão. E peço por mim também, que a mim também o Senhor, eu como batizada, como guia, como leiga, carmelita, enviada e consagrada, que Ele me dê despreendimento e que o Espírito Santo possa me guiar e me conduzir nessa missão de anunciar que somos filhos amados do Pai e anunciar o Evangelho do amor que Jesus veio proclamar. Esse Evangelho de justiça, de paz, que Jesus veio nos ensinar. Amém. Amém. Então, nosso coração, cheio de amor, se expressou a Jesus. Agora, no quarto momento, a gente novamente procura silenciar o coração e a mente para sentir, né, a presença amorosa de Deus na nossa vida. Então esse é o momento de contemplar, então é quando nós agora deixamos essa iniciativa para Deus agir em nós, Então é o momento de expressar em forma de compromisso, de resposta, à palavra de Deus, nós dando uma resposta. E aqui também eu li, que São João da Cruz, ele diz que nós sabemos que estamos em contemplação quando nós gostamos de estar a só e na atenção amorosa de Deus, com a alma sossegada. Olha que bênção, né? Então, eu tenho assim, como compromisso, eu quero colocar assim, que considerando todas as misérias do mundo, de fato, sentir que são insuficientes os trabalhadores comprometidos com a colheita no campo do reino de Deus, Então, na minha pequenez, o meu compromisso nessa semana será de rezar com a palavra de forma confiante que Deus continue enviando trabalhadores para a sua colheita, como Ele fez com os 12 discípulos, E a minha missão hoje, eu sinto que é continuar a atividade de Jesus, de forma compassiva, gratuitamente, aos outros em favor da vida. Isso eu me proponho, mais ainda. E gratuitamente eu recebi da igreja a minha formação, e a igreja se preocupa com a minha formação continuada, nos sacramentos. Então, como o próprio Jesus disse, de graça recebeste, então de graça levai com alegria. E eu também, meu propósito aqui, diante da minha oração, da minha meditação, é me manter vigilante na oração. Jesus aqui foi bem enfático, assim, falando para pedir mesmo ao Senhor. Então eu quero me manter vigilante na oração, pedindo por santas e abençoadas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, e também o meu empenho em anunciar o Evangelho com a minha vida, onde eu vivo, onde eu me movo, onde eu trabalho, no meu trabalho, na minha casa, na comunidade, servindo a Deus e aos irmãos, sempre com alegria, com gratuidade. E também, eu peço sempre a Deus para crescer na fé, e fica aqui o meu propósito também para esse crescimento na fé, aproveitar todas as oportunidades que a igreja me oferece também,
né? Eucaristia. Nas formações, né? Através da Eucaristia, e me manter então firme nesse propósito, nesse caminho, para que, na meditação do Evangelho, para que eu possa transformar essa palavra em vida, colocar na minha vida esse Evangelho que Jesus vem nos mostrar. Sim. Então, a gente pode, já encerrando, aí colocar, né, pedir a Deus, né, que esse Deus, fonte de amor eterno, para que Ele nos envie, né, em seu nome, e em seu nome nós iremos mostrar o seu rosto àquele que os procura, né? Que Deus nos dê essa graça. Então agora, antes de nós encerrarmos mesmo esse momento, eu queria convidar a você ouvinte que acompanhou e participa do programa Meditando a Palavra, para você fazer uma experiência carmelitana, né? Haverá com o tema A Mística do Jardim, e foi escrito por Santo Tito Brandsma, né? Que acontecerá no Retiro, nos dias 24 e 25 de julho, lá em Graciosa. Então, o Santo Tito Brandsma, ele é um santo recente, ele faleceu em 1944, né? Naquela época, né, tão difícil que o mundo vivia, e será uma grande oportunidade da gente estar ali vivendo e se alimentando um pouco mais dessa mística carmelitana, né? E também, para encerrar esse momento, nós vamos rezar por todas as pessoas que estiveram conosco nesse programa. Então rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Virgem bendita, ó Padroeira das Carmelitas. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.